Olá, sejam bem-vindos ao podcast One Health da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista Veterinária Atual. Este episódio é dedicado às resistências antimicrobianas, numa conversa que vai ser protagonizada pela médica veterinária Patrícia Poeta, líder do grupo de investigação MicroArt, que atua na resistência dos antibióticos há mais de 25 anos. Vamos analisar o que anda a ser feito para combater este problema de saúde pública à escala mundial e qual o comportamento dos médicos veterinários face a esta matéria. Convidamos para se juntar à conversa, como já referi, Patrícia Poeta, que é docente na UTAD, especialista europeia em microbiologia veterinária pelo European Board of Veterinary Specialization e lidera o grupo de investigação MicroArt. Olá Patrícia, seja bem-vinda. Olá, muito bom dia, Joana. Bom dia. Vamos dar início então aqui às questões. A resistência aos antimicrobianos é de facto uma situação alarmante à escala mundial e eu gostaria de começar por perguntar o que explica este fenómeno que se adensou nos últimos anos, Patrícia. Ora, muito bem, ao contrário da crença popular, a resistência aos antibióticos é um facto que não surgiu recentemente ou em resposta ao uso ou ao mau uso de antibióticos em humanos e animais. A maioria dos antibióticos é produzida naturalmente por bactérias que vivem no solo e que produzem estes compostos para eliminar espécies de bactérias que normalmente são concorrentes. No entanto, qualquer mutante que é capaz de tolerar uma quantidade mínima de antibiótico normalmente tem uma vantagem de sobrevivência e será selecionado para, ao longo das gerações, se multiplicar e proliferar, levando ao aumento da população das bactérias resistentes. Portanto, apesar da resistência aos antibióticos ocorrer naturalmente, o uso indevido e excessivo de antibióticos em humanos e animais tem vindo a acelerar este processo. As bactérias podem tornar-se resistentes a estes antibióticos, por exemplo, quando ativam certos processos de resistência interna, quando sofrem uma transformação para se proteger do antibiótico ou quando recebem e adquirem os genes de resistência de outras bactérias. Portanto, quando normalmente nós usamos antibióticos, algumas bactérias podem morrer, mas existem bactérias resistentes que podem sobreviver e que se podem multiplicar. O uso excessivo dos antibióticos torna assim as bactérias resistentes de uma forma mais geral. E quando usamos antibióticos, maior é a probabilidade das bactérias se tornarem resistentes a eles mesmos. Isto significa que os antibióticos podem vir a não funcionar quando precisarmos deles no futuro. O que acontece é que muitos antibióticos visam eliminar estritamente as bactérias, mas às vezes é difícil diferenciar entre infecções virais e bacterianas sem realização de testes. O que é que acontece? É que muitas vezes é menos demorado e mais económico prescrever antibióticos de forma proativa, em vez de tomar precauções e prescrever apenas o tratamento correto, o que pode levar ao aumento da resistência. É aí que se gera o problema. E, portanto, isto é um problema. Exatamente. E, portanto, semelhante ao uso excessivo em humanos, o uso descontrolado dos antibióticos em animais pode criar um reservatório de bactérias que se podem tornar resistentes, mas também existe outro problema, Joana, e o outro problema é a incapacidade de monitorizar a ingestão de antibióticos por parte do paciente. Muitas vezes, quando os antibióticos não são tomados durante o tempo devido ou no horário correto, as bactérias patogénicas ou outras podem adaptar-se à presença de antibióticos em baixas doses e eventualmente formar uma população completamente resistente ao antibiótico, independentemente da dosagem. A resistência antimicrobiana, por exemplo, emergiu como um dos principais problemas de saúde pública no século XXI, neste século, caminhando a prevenção e o tratamento eficaz, já falámos disso, mas ao longo de várias décadas, as bactérias que causam infecções comuns ou graves têm vindo a desenvolver resistência a cada novo antibiótico que chega ao mercado. Por exemplo, diante desta realidade, é necessária uma ação para evitar a crise global do desenvolvimento da resistência, que é considerada inclusivamente um problema que vai afetar no futuro, considerada a próxima crise global pandémica, e um estudo recente, por exemplo, Joana, revelou que as infecções resistentes, ou seja, as bactérias resistentes a antimicrobianos, causam cerca de 1,27 milhões de mortes atualmente, que foram associadas a quase 5 milhões de mortes em 2019, ultrapassando o número de mortes por HIV e malária em conjunto. Portanto, isto é um problema extremamente grave e que representa uma preocupação atual e no futuro. E à escala mundial, não é? E à escala mundial.
E é precisamente nesse sentido que atua o MicroArt, correto? Que já tem um percurso de 25 anos portanto, no fundo tem atuado no sentido, no campo da investigação, para reduzir esse impacto deste problema de saúde pública, certo? Muito verdade, Joana. O MicroArt, que significa Microbiology and Antibiotic Resistance Team, é um grupo de investigação que tem sede aqui na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, e que atua na área da resistência bacteriana aos antibióticos, estudando os mecanismos de ação, quer a nível genético, quer a nível proteómico, através das várias ferramentas ómicas. O que nós procuramos é decifrar como é que as bactérias transmitem e adquirem estas resistências, e quais são as consequências na saúde humana, na saúde animal e na saúde dos ecossistemas. Portanto, fazendo aqui a tal tríade do ANELSE. O ANELSE, exatamente, uma só saúde. Nós sabemos que a aquisição e a transferência de genes de resistência aos antibióticos está associada à seleção exercida pelo uso intensivo deles mesmos, e que isto explica a situação alarmante em medicina humana à escala mundial. Por exemplo, nas últimas décadas presenciámos um aumento mundial dramático de bactérias patogénicas resistentes a várias classes de antimicrobianos, e que, por outro lado, sabemos que os antibióticos utilizados como promotores do crescimento animal foram banidos, por exemplo, da União Europeia em 2006, e que a eficácia dos antibióticos é cada vez mais reduzida. E, portanto, o nosso grupo de investigação procura estudar alternativas aos antibióticos para combater estas bactérias muito resistentes, como sejam, por exemplo, os produtos naturais da indústria vitivinícola e da indústria alimentar, entre outros, como, por exemplo, o ozono. Temos estudos feitos em ozono, e desta forma preconizamos distintos estudos epidemiológicos sobre a situação e o perfil de bactérias multiresistentes detectadas em diferentes nichos ecológicos, tentando então contribuir para auxiliar na prevenção e na disseminação de resistências que se traduzem neste problema grave de saúde pública. Ao mesmo tempo tentamos procurar então as alternativas. Ou seja, o grupo MicroArt foi criado para trabalharmos em sintonia, e é por isso que funciona, porque temos um espírito de equipa, temos um espírito de cooperação que facilita a troca de informação entre os diferentes membros. Temos vários investigadores envolvidos com diferentes formações académicas, com diferentes valências, e que nos permitem, de uma forma concertada e coordenada, chegar a resultados promissores nesta área, fazendo-nos acreditar que fazer ciência, embora seja árduo, portanto, fazer ciência nem sempre é uma tarefa fácil, nos esticamos diariamente de corpo e alma a esta problemática. Para alcançar esses resultados. Exatamente. E é precisamente sobre esses resultados que eu gostaria de falar um bocadinho também agora. Portanto, com o aumento de infecções causadas pelos micro-organismos resistentes, muitas vezes não respondem ao tratamento convencional, e vocês têm vindo a estudar essas alternativas de que falava aos antibióticos para combater então estas bactérias multiresistentes. Pronto, já me descreveu o que tem sido feito nesse sentido, e gostaria que me indicasse assim os resultados primordiais e que tenham sido concluídos com a vossa investigação neste campo. Olha, Joana, eu gostaria de começar por referir que realmente os profissionais de saúde que trabalham nesta área da resistência aos antibióticos e que de facto encaram esta problemática como uma problemática atual e do futuro, são unânimes a considerar que a resistência antimicrobiana constitui atualmente um dos maiores desafios no que diz respeito à saúde pública. E que, portanto, há quem diga, inclusivamente, que, como eu já referi, que a resistência aos antimicrobianos já há de ser a próxima pandemia. Por exemplo, desde 1940 a 1962, os cientistas descobriram mais de 20 classes de antibióticos. No entanto, há mais de 5 décadas que só foram descobertas 2 novas classes de antibióticos. Parte deste problema é a dificuldade crescente que se tem em encontrar novos antibióticos, mas a outro problema, a outra vertente, é muitas vezes a escassez de financiamento que existe a nível europeu, a nível nacional, no apoio a novas descobertas. Ou seja, mesmo que haja financiamento e caso chegue ao antibiótico, muitas vezes é preciso ter atenção à monitorização das terapias para prevenir e detectar o aparecimento de bactérias resistentes. E portanto, quer seja a higiene, quer seja a educação, a formação dos profissionais de saúde, dos gestores e do público em geral, que também tem um papel importante na contenção da resistência antimicrobiana, isto tudo leva a um problema grave que muitas vezes é difícil de contornar. Em particular, na nossa equipa MicroArt, são fortemente estudados os mecanismos de resistência de bactérias
das mais variadas origens e a epidemiologia molecular das linhagens genéticas dessas mesmas bactérias resistentes. Fazemos normalmente sempre isto numa componente One Health, estudando a tríade, e portanto, em que estudamos os animais, dentro dos animais temos uma forte componente na parte dos animais selvagens, com protocolos de cooperação com diversas entidades que estudam a fauna selvagem. Estudamos também os animais de companhia, portanto os pets, e estudamos os animais de produção. Dentro dos humanos, estudamos os animais da comunidade, portanto, em princípio, os humanos saudáveis, e também aqueles humanos de ambiente hospitalar. E, evidentemente, os ecossistemas. E dentro dos ecossistemas, quer a parte do ecossistema terrestre, quer a parte do ecossistema aquático, portanto, rios, lagos, etc. Resumidamente, e porque fazemos epidemiologia, porque sabemos que a resistência aos antibióticos é um problema premente, atual e no futuro, tentamos também encontrar alternativas e apoiando então a ideologia de uma economia circular, o que fazemos é estudar compostos de plantas e os seus subprodutos, como já referi há pouco, que são estudadas de forma a maximizar os benefícios na saúde humana e na saúde animal e auxiliarem nesta pesquisa de novas alternativas aos antibióticos. Mas Patrícia, quer dar exemplos sobre essas alternativas que está a referir? Nós temos um estudo feito com os produtos vitivinícolas, em que fizemos, aliás, temos vários estudos, mas nesse estudo, fizemos o estudo in vitro e o estudo in vivo com ratos de laboratório. Publicámos já o estudo in vitro e no estudo in vitro estudámos os polifenóis desses produtos vitivinícolas, portanto castas de várias uvas desta região do Douro, desde as grainhas, a pele, etc., os subprodutos dessa indústria vitivinícola e extraímos os polifenóis para ver no fundo a atividade frente a bactérias multiresistentes patogénicas. E deu-nos resultados promissores, resultados bons, que foram publicados em forma de artigo, numa revista até conceituada. E, entretanto, o que eu pretendi fazer foi verificar se esses resultados in vitro eram compatíveis com os resultados in vivo, por exemplo. E estávamos muito decepcionados, porque quando utilizamos esses compostos sob a forma de óleo para tratar feridas causadas, evidentemente, artificialmente em ambiente clínico experimental, em ratos, verificar que in vivo os animais tinham uma pior reação quando tratados com esses compostos fenólicos em forma de óleo do que o placebo. E, portanto, é um estudo que nós vamos agora publicar, em que, de facto, a parte in vivo é completamente diferente da parte in vitro e que, portanto, encontrar alternativas ao antibiótico per si é muito complicado. Mais difícil, portanto, claro. É muito difícil, Joana, e portanto temos efetivamente que preservar o antibiótico, respeitar o antibiótico, respeitar o princípio ativo, porque como eu já referi, alternativas e novos antibióticos descobertos num futuro próximo vai ser muito complicado, ou seja, nós podemos vir a ter e temos num futuro novas moléculas, e, aliás, eu arrisco-me a dizer quase todas as semanas, há novas moléculas de antibióticos que saem para o mercado. E evidentemente isto dá jeito às indústrias farmacêuticas, porque é uma nova molécula que vão colocar no mercado e às vezes com um grau de eficácia quase muito parecido com uma molécula qualquer que já existe, em que normalmente o que acontece é modificarem algumas estruturas químicas dessa mesma molécula, mas não há novas classes, ou seja, uma nova classe de antibióticos que se prevê ir para o mercado no futuro, é muitíssimo mais complicado de se prever que isso aconteça. Daí a importância, lá está, deste uso consciente, não é? Dos antimicrobianos. Exatamente, esse uso consciente que tem que ser um uso consciente de todos nós, do médico veterinário, do médico de medicina humana, da população em geral, de todos nós. Portanto, é uma consciencialização, tem que ser concertada com todos. Muito bem.
E a Patrícia, pronto, tem estado agora aqui a referir mais do ponto de vista da investigação, portanto a Patrícia é investigadora, não exerce prática clínica, mas da sua percepção e do que se tem percebido à sua volta dos seus colegas, qual tem sido o comportamento relativamente a esta matéria por parte dos médicos veterinários? Portanto, da sua percepção, como é que considera que se tem refletido na prática clínica, portanto, esta problemática? Estão conscientes os médicos veterinários? Eu acho que estão cada vez mais conscientes, não só os médicos veterinários, mas também os médicos de medicina humana. Nota-se que há cada vez uma maior preocupação relativamente à resistência aos antibióticos, e nota-se que o médico veterinário, e penso eu também que o médico de medicina humana acontece o mesmo, só prescreve um antibiótico quando efetivamente acha e considera que tem que prescrever o antibiótico. Eu vou-lhe dar um exemplo. Isto tem tudo a ver com uma série de circunstâncias, aliás, porque eu estou nesta área há mais de 25 anos e se a Joana me fizer a mesma pergunta, como é que isto era há 25 anos atrás, não tem nada a ver com a situação atual. Claro. É completamente diferente, exatamente. E tanto era que a EMA, em 2014, classificou os antibióticos em 3 categorias. O antibiótico de categoria 1, que era o antibiótico que era utilizado em medicina veterinária e onde o fator de risco na saúde pública era baixo ou era limitado. A categoria 2, que eram antibióticos usados em medicina veterinária, mas onde o risco de saúde pública era elevado. E o antibiótico de categoria 3, que eram os antibióticos proibidos em medicina veterinária. No entanto, isto foi em 2014, no entanto, em 2017, a Comissão Europeia pediu à EMA para fazer um upgrade deste relatório de 2014, tendo em conta 2 características. Uma delas foi a experiência obtida ao longo daqueles anos, e a outra delas foi os aminoglicosídeos e as aminopenicilinas que eram usadas em animais na União Europeia e as consequências em relação ao seu uso e ao desenvolvimento de resistências com impacto em saúde humana. E, entretanto, a Comissão Europeia, aliás, a EMA, a pedido da Comissão Europeia, fez um upgrade deste tal relatório e, em vez das tais 3 categorias, passou isto para 4 categorias. A categoria A, que era a avoid, de evitar, que eram antibióticos ou são antibióticos que não são autorizados em medicina veterinária, não podem ser usados em food animals e só são administrados a animais de companhia apenas em condições excepcionais, por exemplo, as aminopenicilinas e os glicopéptidos, ou seja, o veterinário atualmente não pode usar aminopenicilinas, glicopéptidos, por exemplo, em animais de companhia, a não ser que seja numa situação extremamente necessária. A outra categoria é a categoria B, que tem a classificação de antibióticos restritos, que apenas são usados quando não temos antibióticos do grupo C ou D como alternativas, por exemplo, as polimetinas, as quinolonas, as cefalosporinas de terceira geração, etc. A categoria C, que são aqueles antibióticos utilizados com cautela, em que não temos os antibióticos de classe D como alternativas, como por exemplo as cefalosporinas de primeira geração, de segunda geração, os macrólidos, as aminopenicilinas. E finalmente a categoria D, que é a categoria da prudência, em que aqui já são os antibióticos de primeira linha para a medicina veterinária, ou seja, a ampicilina, a amoxicilina, as tetraciclinas. Portanto, com digamos, este manual, o próprio médico veterinário já sabe por onde começar e já sabe o que é que deve usar como primeira linha e o que é que deve deixar quando efetivamente aqueles da primeira e segunda linha não estão a ser eficazes. Os mais indicados, sim. Exatamente. Para além disso, não esquecer que nós em Portugal temos o Plano de Combate à Resistência a Antimicrobianos, que é um plano que começou em 2019 e prevê-se terminar em 2023, que tem a participação da Direção-Geral de Saúde, da própria DGAV e da Agência Portuguesa do Ambiente, com vários objetivos, como um dos objetivos, por exemplo, que tem é pensar sempre na componente One Health, ou seja, por isso é que nós juntamos a DGAV, a veterinária, com a Direção-Geral de Saúde, em que de facto, e a Agência Portuguesa do Ambiente, aqui estão as 3 vertentes da tríade, não é? Exatamente, com o objetivo de melhorar o conhecimento sobre a resistência aos antibióticos, reduzir a infecção, otimizar o uso destes mesmos antibióticos e, portanto, é um plano de combate à resistência aos antimicrobianos que também nos ajuda, quer à medicina veterinária, quer à medicina humana, nesta estratégia.
O setor veterinário tem-se mobilizado neste sentido, com ações de sensibilização, com estudos, com eventos. Sim. O exemplo disso é também o novo regulamento do medicamento, exatamente, o novo regulamento do medicamento veterinário, que entrou em vigor em janeiro agora deste ano, 2022. Exato. Que estabelece novas regras para o uso de medicamentos que contêm antimicrobianos, alinhados aliás, nesta estratégia Exato. de uma só saúde, a One Health, e que é extremamente importante, não é? Claro que sim. E o MicroArt, eu sei que também vocês publicaram um estudo ainda nesta vertente, portanto, da consciencialização sobre o uso e administração de antibióticos por parte dos profissionais, tanto de saúde humana como veterinária. Vocês publicaram um estudo que até foi, portanto, liderado pela investigadora Carla Miranda, não é? Do MicroArt. Certo, sim. E portanto, eu fazer um levantamento. Não foi liderado pela doutora Carla Miranda, foi realizado pela doutora Carla Miranda e coordenado por mim. Muito bem. É isso mesmo. Muito bem. E que o objetivo era fazer então este levantamento, não é? Do conhecimento e desta consciencialização por parte destes dois setores. Poderia falar-me sobre as principais conclusões deste estudo? Com certeza, Joana. Portanto, foi um estudo que nos deu muito prazer, que foi realmente um estudo transversal, bastante difícil de ter resultados, mas que realmente nos deu uma grande informação. Foram feitos inquéritos realizados em 4 grupos socioprofissionais, um grupo A que foram considerados os alunos de graduação, um outro grupo B que eram os alunos de doutoramento e os investigadores, o grupo C, que eram docentes, e o grupo D, que eram técnicos e pessoas com outro tipo de ocupações. Todos os entrevistados, de todos os entrevistados, 17%, que é já alguma percentagem, revelaram alguma lacuna no conhecimento sobre a resistência a antibióticos e referem que os antibióticos devem ser administrados para diferentes tipos de infecção, ou seja, infecções do tipo bacteriana, infecções do tipo viral, infecções do tipo fúngica. Portanto, 17% de entrevistados revelar ter esta resposta é preocupante, quando nós sabemos, efetivamente, que os antibióticos devem ser usados apenas em infecções bacterianas. Todos os grupos socioprofissionais concordaram que a resistência a antibióticos é um problema de saúde pública, é um grave problema, e que os antibióticos devem ser administrados em infecções bacterianas e utilizados até ao final da embalagem inteira. Portanto, aqui já refere que realmente é um problema muito grave, que devemos nos preocupar, que deve ser tomado até ao fim. Todos revelam isto, mas de facto ainda há alguns que acham que podemos utilizar o antibiótico em infecção viral e infecção fúngica. Os grupos B e o grupo C demonstram maior nível de conhecimento, portanto o grupo dos docentes e dos técnicos, para reconhecer o nome do antibiótico pelo seu princípio ativo. A grande parte dos alunos e outros não conhecem o nome do antibiótico, conhecem, digamos, a marca registada, mas não a substância ativa. Mas não a substância ativa. Os grupos C e D demonstraram estatísticas significativas para o conhecimento completo da transmissão de bactérias entre animais e humanos, portanto os grupos mais conhecedores, digamos assim, e dentre os entrevistados, 159 possuíam animais de companhia, apenas metade tinha administrado antibióticos ao seu animal e 64%, portanto mais de 50%, sabiam que a prescrição veterinária é obrigatória na administração de antibióticos a animais. Pelo menos esta parte deixou-me satisfeita, até porque há uns anos atrás, isto foi notícia até de vários canais de televisão, manifestarem-se e dizerem que efetivamente muitas vezes os antibióticos para a medicina veterinária eram aviados nas farmácias sem a prescrição médico-veterinária. E portanto deixou-me satisfeita de mais de 50% saber que é necessária a prescrição veterinária obrigatória para que o antibiótico seja vendido em ambiente farmacêutico. Muito bem, então o balanço geral não é assim tão mau, é isso? Destas conclusões. Podemos dizer isso? Não é assim tão mal, mas ainda há muito a fazer, Joana, ainda há muito por fazer, porque eu costumo dizer aos meus alunos que normalmente aquilo que não se vê, não se acredita. Pois. E a resistência aos antibióticos é o exemplo que Horácio disse, não é? Nós não vemos as bactérias, não vemos as bactérias resistentes e, portanto, tendemos a não acreditar naquilo que não vemos e é mais complicado sempre de combater qualquer tipo de doença quando trabalhamos... Há tendência para possivelmente ignorar um pouco mais. Para não acreditar, claro. Exatamente. E não valorizar o que deve ser valorizado.
Muito bem. Este podcast, não é? Como sabemos, tem aqui o foco na One Health, por isso é que este projeto, liderado por si, Patrícia, encaixou perfeitamente neste espaço e neste âmbito nota uma ligação entre as duas medicinas, humana e animal. Já aqui referimos, aliás, que o setor veterinário tem-se mobilizado bastante com ações, eventos, estudos. O MicroArt é um grupo de investigação que é exemplo disso precisamente, mas nota, portanto, uma ligação entre estas duas medicinas, humana e animal, no reconhecimento e combate à resistência antimicrobiana, ou acha que o setor veterinário está um bocadinho sozinho ainda nesta matéria? Olha, Joana, nos últimos anos este termo One Health tem sido cada vez mais discutido em reuniões científicas que tratam estas questões ligadas à saúde e à epidemiologia. Este termo, saúde única, tem sido usado pelo MicroArt há vários anos e como eu referi previamente, ficamos muito satisfeitos de verificar que mais recentemente outros grupos o começam a aplicar e é imperativo integrar esta saúde humana com a saúde animal, o ambiente e mesmo a adoção de políticas públicas efetivas, quer na prevenção, quer no controle de doenças a nível local, a nível regional, a nível nacional e a nível global. Eu integrei, por exemplo, o projeto PAN-RUA, que era o Plano Nacional para a Redução do Uso de Antibióticos em Animais, onde liderei um grupo, na altura, o Grupo de Conhecimento, e fez parte de uma ação europeia, a ação europeia COST, 1404, One Health, em que este tema era imperativo e em que tínhamos nessa ação do COST vários veterinários, vários médicos e vários ambientalistas de trabalhar. Ou seja, eu penso que na prática clínica veterinária cada vez há mais consciência deste facto, até porque mundialmente estima-se que as zoonoses causem 2,5 bilhões de casos de doença e 2,7 milhões de mortes anualmente. Sendo que 5 doenças novas humanas que surgem a cada ano, 3 delas são de origem animal. Portanto, isto é grave. E, portanto, o grupo MicroArt estuda esta problemática a nível geral. Estudámos isto com as implicações da Covid na resistência a antibióticos, que constituiu para nós uma preocupação grave. Todos os anos nós sabemos que morrem 700 mil pessoas devido à resistência aos antibióticos e que o cenário se pode vir a complicar no futuro. E, portanto, é um problema grave que nós temos que efetivamente contornar, que temos que trabalhar com governos, com a indústria, é fulcral o desenvolvimento de novos medicamentos, de novas vacinas, de novos testes de diagnóstico. Por exemplo, a Autoridade Nacional do Medicamento, o IFARMED, revelou em março do ano passado que o consumo de antibióticos em ambulatório em Portugal tinha descido 23% em comparação com o ano 2019, principalmente nos antibióticos amoxicilina com ácido clavulânico, a azitromicina e a amoxicilina, e que se este facto deveu-se às medidas de prevenção contra a Covid e o confinamento, mas que de facto neste momento já não temos, ainda temos, mas cada vez vamos ter menos Covid e menos confinamento e, portanto, é uma medida que nós não sabemos qual é que vai Como ser. É que vai evoluir, não é? Claro. Como é que vai evoluir? A DGS, por exemplo, lançou em fevereiro também do ano passado uma campanha a sensibilizar, não sei se a Joana se lembra, porque estava em vários locais públicos, uma campanha a sensibilizar para a problemática da resistência aos antibióticos e para a sua utilização segura e adequada, conforme a prescrição médica, e que foi uma iniciativa que foi inserida dentro do âmbito do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções de Resistências Antimicrobianas, ou seja, há muita coisa que já foi feita, há muita coisa que vai ter que ser feita, porque de facto a problemática da resistência a antibióticos é um problema grave, atual e que se vai repercutir no futuro. E que se vai repercutir. Exatamente. E é preciso dar continuidade a estas medidas, não é? Para tornar ainda mais visível esta problemática, como estava a referir, Patrícia. Muito obrigada. Terminamos Muito assim. Obrigada eu, Joana. Obrigada eu, Patrícia, mais uma vez. Terminamos assim este episódio do podcast One Health, da Veterinária Atual. Agradeço à nossa entrevistada, à nossa protagonista desta conversa, pelo esclarecimento e por ter trazido este tema tão premente à nossa conversa, com a ambição de alavancar mais uma vez a iniciativa Uma Só Saúde.
Agradeço também a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Podem seguir o podcast na plataforma que vos for mais conveniente, Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts. Muito obrigada e até ao próximo episódio.